Olá galera, tudo bem com vocês aí, turma do 7º ano? Pessoal, nós vamos então aí para a nossa aula, nós vamos falar um pouco hoje sobre pronomes, ok? Nós abriremos aí o livro na página 12 à página 17, lá em Prática de Reflexão sobre a Língua. Toda vez que encontrarmos no livro Prática de Reflexão sobre a Língua, nós vamos falar um pouco aí da gramática, tá? Esse título, Prática de Reflexão sobre a Língua, ele está voltado aí para o ensino e para o estudo da gramática. Combinado? Convido vocês a abrirem o livro aí, tá? Na página 12 até aí a página 17, tá? Nós vamos então estudar um pouquinho agora e aprender sobre pronomes. O que vocês precisam saber sobre pronomes? Pronome é, como o próprio nome já diz, tá certo? Deixa eu só pegar um pincel. É uma palavra que vem para substituir ou fazer uma retomada do nome, tá? Mas o que vocês precisam saber nesse momento? Que pronome, ele é uma palavra vazia de significados. O que quer dizer isso na prática? Que um pronome sozinho, isolado, ele não faz sentido, tá? A palavra, como por exemplo, o pronome ele, ela, né? Não quer dizer nada, ele não tem um significado. Ele diz apenas que é singular, né? Ou do gênero masculino e do gênero feminino, tá? Isso é o máximo que nós vamos encontrar aqui. Portanto, essas palavrinhas, tá? Esses pronomes, eles precisam estar juntos a alguma palavra para fazer sentido. E isso nós chamamos, quando essa palavrinha está junto aqui, nós chamamos de referente. Tá? Nós chamamos de processo de referenciação, ok? Portanto, o pronome sozinho, ele é vazio de significados, tá? É isso que vocês precisam saber nesse momento. Portanto, o pronome, tá certo? É uma palavra vazia de significado, ok? Isso quer dizer na prática que sozinho essas palavrinhas, esses pronomes, eles não fazem sentido algum, tá? É isso que vocês precisam ter aqui em mente. Para que ele faça sentido, como eu vou explicar mais adiante, ele precisa ter um referente, tá? E nesse referente nós chamamos esse processo de referenciação. Combinado então? Então, a referenciação é o termo aí retomado pelo pronome. O pronome tem a função de substituir ou retomar, tá? As palavras. Então, ele tem essa função de substituir ou retomar as palavras. Se eu coloco na frase assim, ó, eu perdi os meus livros. Eu perdi os meus livros, ok? Percebam que aqui em eu está fazendo a substituição de quem? Do meu nome, tá? Então seria Isaac aqui. Olha a substituição que ele está fazendo. Por quê? Não faz sentido, não tem coerência aqui colocar Isaac perdi os meus livros, tá, gente? É importante então que vocês percebam que os pronomes têm essa função também de fazer coesão e coerência aí na gramática, na escrita, nas redações, nos textos, tá? Então, percebam aqui, ó, que esse eu, esse pronome eu, tá? Ele está fazendo aqui a vez do meu nome, correto? Então vamos seguir. Convido vocês a abrirem o livro nas páginas 12 a 17, tá? Nós vamos falar um pouco aqui nessas páginas sobre os pronomes pessoais em caso reto. Eu vou colocar uma tabelinha aí para vocês, tá? Depois nós vamos falar um pouquinho sobre pronomes e coesão, foi o que eu já tinha dado adiantado aqui, ok? Vamos falar também sobre os pronomes indefinidos e os pronomes pessoais oblíquos, ok? Então assistam o vídeo até o final, voltem quantas vezes precisar, tá? E outra coisa, pessoal, dúvidas, chama o professor, nós temos aí o grupo do WhatsApp para vocês tirarem as dúvidas. É super importante que assim, vocês enviem as atividades
todas. Então, assim, para que as atividades não cheguem até a mim, algumas feitas e outras não, é importante que na hora da dúvida, por que essas atividades estão vindo sem fazer algumas? Porque vocês não estão tirando dúvidas comigo. Surgiu a dúvida, tira a dúvida ali, tá? Me chama ali no grupo, que nós vamos bater um papo, porque essa dúvida sua pode ser a dúvida de um outro colega. Ou então, se quiser, pode chamar também no PV, tá? Lá no WhatsApp, no meu PV, ok? E aí nós vamos tirar a dúvida de vocês. O que não é legal é vocês mandarem algumas atividades sem fazer. Combinado? Então, na nossa aula, galera, nós vamos então agora para os pronomes pessoais do caso reto, tá? O que vocês precisam saber que são esses pronomes pessoais do caso reto? Eles têm a função de sujeito na oração, ok? Lembra que eu falei para vocês aquela frase, eu perdi os meus livros? Olha aqui o eu, tá? Esse eu é quem? O sujeito, não é? Que está substituindo seria o meu nome. Então aqui, ó, eu já tenho aí o pronome eu, que tem a função aqui de sujeito, tá? Que é um sujeito que seria o meu nome, tá? Então ele está substituindo aqui o meu nome. Lembra que eu falei para vocês no início que o pronome tem a função de substituir ou retomar esse nome? No caso aqui está fazendo uma substituição do nome, do meu nome, tá? E aí ele tem a função aqui de sujeito. Vocês precisam entender que os pronomes pessoais do caso reto têm a função de sujeito. E aqui eu tenho a tabelinha, tá? Vamos à tabelinha então. Pessoal, nós temos então as pessoas do discurso. Lembrando que lá na página 13 tem aí as pessoas do discurso. É só vocês darem uma olhada aí, tá? Só vocês darem uma conferida. Então nós temos a primeira pessoa do discurso, que é eu. A segunda pessoa é tu, ou tu, você. A terceira pessoa, ele ou ela. Lembrando que aqui nós temos uma particularidade. Qual que é? Essas pessoas aqui, elas estão no singular. Tá? Então elas estão no singular, tá certo? Mais abaixo eu tenho a outra parte, que é a primeira pessoa, nós. A segunda pessoa, vós ou vocês. A terceira pessoa, eles ou elas, tá? Então aqui nós temos essas pessoas no plural. É só vocês olharem aqui que é a mesma coisa, tá? Aqui, ó, é a mesma coisa daqui, mas o que muda aqui é a questão do singular para o plural. Enquanto aqui essa primeira parte é o singular e a segunda parte é o plural. Combinado? Então é isso. O que são essas pessoas do discurso? Então as pessoas do discurso a primeira pessoa é a pessoa quem fala, que é o eu, tá? A segunda pessoa é a pessoa com quem se fala e a terceira pessoa é de quem se fala. Como é que isso funciona na prática? Eu, Isaac, estou conversando com uma pessoa, que é essa segunda aqui, tá? Essa terceira pessoa é a pessoa da qual nós estamos falando. Tá? Por exemplo, eu estou falando para vocês, eu, professor, estou conversando agora com vocês, alunos do 7º ano. Então, aqui sou eu, aqui é vocês do 7º ano, e ele ou ela aqui, que é a terceira pessoa, é o pronome. Ah, mas pronome não é uma pessoa? Tá, claro que não, né? Mas essas pessoas aqui são termos que a gente usa, termos técnicos. Nós sempre não falamos só de pessoas, falamos de coisas, de objetos, de lugares. Então, essas pessoas do discurso não servem só como pessoas, tá? Pessoas no sentido gente, humano, não. Nós podemos usar essas pessoas também no sentido geral. Então, quando eu falo de pessoas, primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa, nós estamos falando de vários, de assuntos gerais, não é só sempre de pessoas aí não, ok? Então, a primeira pessoa é a pessoa que fala, que sou eu. A segunda pessoa é com quem eu falo e a terceira pessoa é de quem eu falo, tá? Eu estou conversando de repente aí com um amigo e eu
estou conversando com esse amigo meu, eu sou o locutor, esse meu amigo ele é o interlocutor, porque ele está ouvindo o que eu estou dizendo, tá? E aí nós estamos falando sobre um novo celular que foi lançado. Esse novo celular, então, é a terceira pessoa, porque nós estamos falando dele, tranquilo? Então isso aqui, tá? Essa parte aqui são as pessoas do discurso aí, dos pronomes pessoais do caso reto. Lembrando que essas pessoas aqui têm função aí também de sujeito, tá? Então aqui nós falamos sobre os pronomes pessoais do caso reto, tranquilo, pessoal? É muito fácil, são regrinhas muito tranquilas, não tem dificuldade assim para aprender sobre esses termos aqui. O que diferencia isso é a questão do singular e do plural, tá? E também a questão aqui, ó, gênero, tá? Outra coisa importante, vocês precisam saber: gênero masculino ou feminino, ok? A mesma coisa aqui, tá? Masculino ou feminino. Então, eles flexionam em plural, né? Que é em quantidade, ele ou eles, em masculino ou feminino, que é o gênero, ele ou elas, ok? Galera, continuando a nossa aula agora, nós vamos então aí para a página 16. Na página 16 nós vamos encontrar então os pronomes pessoais oblíquos. Falamos sobre os pronomes pessoais do caso reto, falaremos agora sobre os pronomes pessoais do caso oblíquo, ok? O que nós precisamos saber? Eu coloquei apenas alguns aqui, não estão todos, tá? Ao contrário dos pronomes pessoais do caso reto, que tem função de sujeito, esses aqui, ó, eles têm função como complemento de verbo, tá? É isso que vocês precisam ter em mente. Nos pronomes pessoais oblíquos, eles têm função na oração como complemento, tá? De verbo, ok? Como complemento do verbo. Como é que eu aplico isso aí no contexto? Como é que vocês vão entender melhor isso aí dentro de um contexto? Se eu utilizo uma frase, é o seguinte, ó. Ela, encerrar um pouco, claro. Ela me ama. Então vamos lá. Ela me ama, tá certo? Aqui, ó, eu já encontro um pronome, tá? Que está complementando o verbo. Ok? Então, ela me ama, tá certo? Isso aqui serve como complemento do verbo, porque ficaria estranho dizer ela ama o quê? Tá? Então, ela me ama, ok? Então, nesse caso aqui, ó, nos pronomes pessoais oblíquos, eles têm função de como complemento do verbo, tanto para objeto direto quanto para objeto indireto, ok? Nesse caso aqui, ó, ela me ama é objeto direto, tá? Então, o complemento aqui, que é o pronome me, ele funciona como complemento do verbo ama, tá? Lá no livro de vocês tem um exemplo que é: que flores lindas você as trouxe para mim. Perceba que a palavra, o complemento as, tá? Complementando o verbo trouxe, tá? Então, o mim também, lá em para mim, que flores lindas você as trouxe para mim? Esse mim também, ele é um complemento verbal. Isso aí está como exemplo lá no livro de vocês. Ok, pessoal? Então, enquanto que os pronomes do caso reto funcionam como sujeito, eles funcionam como sujeito, né? Os pronomes pessoais oblíquos funcionam como complemento do verbo. Isso tanto para objeto direto quanto para objeto indireto. Nós vamos ver mais à frente sobre objeto direto, sobre objeto indireto, tá? Então não vou explicar para vocês aqui agora para que não haja confusão. Mas aí eu quis colocar para vocês aqui uma frase, tá? E aqui eu tenho um complemento do verbo que é um pronome me, que está complementando o verbo ama, ok? Então é isso que são aí os pronomes. Nós agora vamos falar um pouco, turma, sobre pronomes e coesão. Vamos entender um pouquinho o que é coesão. Isso é muito utilizado. A coesão, galera, ela é muito utilizada. A coesão e coerência, elas andam juntas. É uma dupla aí, tá? E elas precisam o tempo todo estar juntas ali. Quer dizer, uma dupla inseparável.
O que nós precisamos saber sobre coesão e coerência aí? E por que os pronomes estão relacionados à coesão e à coerência? Falando na prática para vocês. A coesão é a ligação das palavras certas para dar sentido ao parágrafo, tá? Nós, quando fazemos redação, quando criamos produção de texto, quando criamos dissertação escolar, nós precisamos utilizar muito bem aí o uso da coerência e da coesão, ok? Então, vamos lá. A coesão é quando eu uno as palavras, quando eu faço essa retomada aí dos termos que são os pronomes. Quando eu vou ligando esses pronomes, esses pronomes com as palavras, fazendo sentido. Portanto, a coesão, ela está ali, ó, linha a linha, tá, do parágrafo, ok? A coerência já é a unidade total, quer dizer, é o parágrafo inteiro, quer dizer, é o texto inteiro. Enquanto que a coesão, ela trabalha ali linha a linha para construir o parágrafo. Vamos lá, galera, então vamos continuar aí com a nossa aula, nossa última parte aí da aula, tá? Turma, lá na página 14 nós temos pronomes e coesão. Aqui eu acrescentei mais uma palavra que é coerência. Por quê? Coesão e coerência é uma dupla, elas andam juntas o tempo todo, tá? São aí irmãs, ok? Andam juntinhas aí. Aqui ficou um pouquinho claro, mas eu vou reforçar para vocês. Então aqui a palavra é coesão, tá? Coesão. E eu vou explicar para vocês como é que isso funciona e por que os pronomes têm relação direta com coesão e com coerência, tá? Como que funciona na prática a coesão e a coerência? Ela está ligada diretamente como que eu construo a frase, tá? Eu construo a frase, depois construo o parágrafo e aí daqui a pouco eu estou construindo um texto, né? É assim que eu começo. Portanto, você utiliza isso em produção de texto, em dissertação, né? Em redações e por aí vai, ok? Por que a coesão e a coerência andam juntas? Elas fazem parte ali da harmonia do texto. O que isso quer dizer? Para que eu escreva um bom texto, para que esse texto faça sentido, essas palavras precisam estar muito interligadas. Elas precisam fazer sentido uma com a outra, tá? Eu não posso começar, por exemplo, um parágrafo falando sobre um assunto, lá no desenvolvimento do parágrafo eu já mudo o assunto, falo sobre um assunto que não tem nada a ver, na conclusão eu retomo aquele assunto do primeiro parágrafo. O texto já perdeu a coerência e a coesão, tá? Então não faz sentido. O que é a coerência? A coerência é a unidade, é o texto todo, tá? É o texto aí completo. Então a coerência é uma unidade, ok? Essa unidade, ela é todo o texto, tá? Isso é a coerência. Está um pouquinho claro, mas acho que dá para vocês verem aqui. Então a coerência ela é uma unidade e ela é todo o texto, tá? Ela é todo o texto escrito, ok? Então tudo isso aqui, tá? Para vocês entenderem na prática, é a minha coerência aí. Quer dizer, o título do texto, o primeiro parágrafo onde eu coloco aí a introdução, depois no segundo parágrafo e no terceiro eu faço o desenvolvimento. Mais à frente, então, eu preciso concluir, que é no último parágrafo, eu posso fazer com um parágrafo só. Então, todos esses 4 parágrafos que eu utilizei fazem parte da coerência, quer dizer, esses parágrafos precisam estar harmônicos. Como é que isso funciona? Nós estamos agora falando aí, o assunto mais falado do momento é sobre a pandemia, sobre o Covid-19. Então, o professor pede que o aluno fale sobre o Covid-19 e quais foram os prejuízos causados pelo Covid-19 na Itália. Então esse é o tema da dissertação. Então o aluno começa a fazer aí o primeiro parágrafo, ele desenvolve, faz a apresentação, falando sobre o Covid-19 na Itália, quais foram os prejuízos. Ok. No segundo parágrafo, esse aluno já muda totalmente o assunto. Ele já fala totalmente sobre outra coisa que não é do tema, ele foge totalmente. Lá na conclusão, esse aluno resolve retomar de novo o assunto. Quer dizer, no desenvolvimento, esse aluno já perdeu aí a coerência do texto. Porque ele começa falando de um assunto, no meio ele muda esse assunto e no final ele retoma esse assunto. Já perdeu. Como é que a coerência funciona? Se você está falando sobre o Covid-19 lá no parágrafo inicial, que é a apresentação, no segundo parágrafo, onde você vai desenvolver,
você precisa continuar falando sobre o Covid-19. No terceiro parágrafo, você continua desenvolvendo, quer dizer, você continua falando sobre o Covid-19 também, que é o tema. E, na conclusão, você precisa fechar essa ideia que você desenvolveu aí no meio da sua dissertação escolar. Quer dizer, perceba que em todos os parágrafos eu falei do mesmo tema, eu não fugi do tema. Então, isso é coerência, galera. Se eu estou falando do mesmo tema, eu tenho que usar ele em todos os parágrafos, eu não posso fugir disso. Eu não posso falar de um assunto que não tem nada a ver. Tá? Se eu estou falando do Covid-19 e de repente falo do sarampo, quer dizer, eu já fugi do tema. E aí depois eu retomo no Covid-19 de novo, acabou. Quer dizer, essa redação já não tem mais sentido, porque você perde a coerência. Mas se você está falando do Covid desde o primeiro parágrafo, o segundo parágrafo, o terceiro e o quarto, e você conseguiu falar muito bem dele em todos os parágrafos, parabéns, você fez aí um texto coerente. Você fez um texto aí muito coerente, quer dizer, com coerência. Parabéns para você. Então isso é coerência. O que é coesão? A coesão é quando eu desenvolvo parágrafo a parágrafo. Então a coesão é uma unidade dentro da coerência. Então a coesão é ali, ó, linha por linha. Eu preciso interligar as palavras uma por uma para que elas façam sentido. Tá? Enquanto que a coerência ela é a unidade total, ela é o texto todo, a coesão se trata de linha por linha dos parágrafos. Então eu vou construindo ali e vou vendo se está fazendo sentido. Estou ligando diretamente as palavras, tá? Eu vou aplicar para vocês aqui em uma frase a coesão e vou colocar um pronome e explicar para vocês na prática como que funciona. Como que a utilização do pronome certo, na hora certa, faz o texto ter coesão. Ok? Então vamos lá. Em uma frase eu posso falar o seguinte, ó, o patrão chamou o funcionário. Está um pouco clarinho aqui, mas eu vou lendo para vocês. Deixa eu só trocar o pincel, ficou um pouco claro demais. Deixa eu ver se vai melhorar agora. O patrão chamou o funcionário e pediu, agora melhorou um pouco a cor, né? E pediu que o funcionário fosse ao banco. Então o patrão o patrão chamou o funcionário e pediu que o funcionário fosse ao banco, ok? Olha só. A coesão se perde aqui um pouco, porque o texto aqui, essa frase já começa a perder um pouco o sentido. Ela está errada? Ela não está errada. É isso que eu quero que vocês entendam. Mas ela perde a coesão, por quê? Há uma repetição aqui, tá? De palavras. Então, quando eu sei usar os pronomes certinhos, eu evito essa repetição de palavras no meu texto. Porque quando eu repito palavras demais no meu texto, ele perde a coesão e perde a coerência. Vai ficar muita coisa, muito repetitivo. Aí fica sem graça, fica ruim, não fica legal, tá? Então aqui, ó, o patrão chamou o funcionário e pediu que o funcionário fosse ao banco. E mais à frente eu precisar falar também mais desse funcionário. De repente eu estou fazendo um texto aqui e eu tenho que utilizar mais. Eu já repeti aqui, ficou ruim, não ficou legal. O que eu devo fazer aqui? Eu posso trocar esse funcionário por um pronome ele. Tá vendo? O patrão chamou o funcionário e pediu que ele fosse ao banco. Perceba quando eu utilizo ele aqui, ó, já muda. Quer dizer, eu não repito mais a palavra funcionário. Olha o pronome fazendo aqui a vez aqui, ó, de nome. Tá vendo? Ele está mudando o nome do funcionário aqui, o nome da palavra funcionário. Tá vendo? Então a função do pronome é essa. Quando eu sei utilizar muito bem os pronomes, eu evito repetição no meu texto. Evito repetição na minha frase. E até também oralmente falando, eu evito repetições. Tá? Então a função aqui dos pronomes também é essa. Ok, galera? E aí, aqui está a coesão. Tá? Eu utilizei a coesão aqui, ó. Meu texto agora tem coesão porque eu evitei repetição. Então, corrigindo aqui, ó.
O patrão chamou o funcionário e pediu que o funcionário fosse ao banco. O patrão chamou o funcionário e pediu que ele fosse ao banco. Tá certo? Viu que muda? Tá bom? Viu que muda aí alguma coisa? Então fica muito bacana quando a gente aprende a utilizar isso aí. Pessoal, eu liberei para vocês ontem um slide. Estou colocando esse vídeo como base, tá, para vocês, ok? Eu espero que esse vídeo vocês consigam entender melhor aí o que são os pronomes, tá? É isso, bons estudos, boa aula para vocês e até mais.